Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao novo podcast da CNN Brasil, Fatos versus Ficção, o novo podcast semanal que vai te dar uma ideia do que é verdade e do que é mentira nesse emaranhado de dados sobre a pandemia, no momento em que, mais do que nunca, a mentira, fake news, o boato, o pensamento mágico podem matar as pessoas. A gente está estreando em grande estilo com 3 cientistas de pontas ligados a essa área do conhecimento ligada à pandemia. Estamos com o biólogo Daniel Lar, coordenador da pós-graduação da Zoologia da Universidade de São Paulo, especialista em micro-organismos e em evolução. Temos também o Vitor Engrácia Valente, da Unesp de Marília, que fez pós-doutorado em fisiopatologia na Faculdade de Medicina, e a bióloga e pesquisadora Natália Pasternak, também do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas da USP e presidente do Instituto Questão de Ciência. Temos boa parte do PIB científico brasileiro aqui nessa estreia do Coronavírus Fatos versus Ficção. E a gente começa então com o Daniel Lar. Eu viajei com o Daniel Lar na época em que as pessoas ainda viajavam, entre outubro e novembro do ano passado, por 8 países da África numa expedição. Ele me explicava sobre justamente os aspectos evolutivos dos micro-organismos, como existem micro-organismos sofisticados. Daniel, explica pra gente, no caso desse vírus, o quão sofisticado ele é e em que medida isso representa um problema para a humanidade. Primeiramente, olá, Lorival. Eu agradeço muito o convite para participar, agradeço também essa gentil apresentação. Lembro muito bem das nossas conversas, eu costumava te dizer, né? Os micro-organismos são sofisticados em sua simplicidade, né? Essa linhagem em especial, né, que é o SARS-CoV-2, trata-se de uma partícula viral bastante pequena, um sistema biológico muito simplificado, né? Ele não passa de uma cápsula de óleo com algumas proteínas embebidas e lá dentro tem um material genético que a gente chama de genoma, né? Ele é um material genético em RNA, ao contrário do nosso, que é em DNA, e esse material genético, ele é tão simples, tão pequenininho, tem ali as instruções para apenas algumas proteínas, né? Proteínas são o que fazem os sistemas vivos viverem, né? Ele tem, então, apenas a instrução para algumas proteínas, que são apenas as proteínas necessárias para ele invadir uma célula, para ele subjugar a maquinaria celular, essa sim complexa, grande, né, de uma célula de um organismo como um ser humano. Ele subjuga essa maquinaria. E quais são os seus propósitos? Apenas fazer mais cópias de si mesmo. No processo de fazer mais cópias de si mesmo, ele pode sobrecarregar o sistema celular em que ele está inserido e pode vir, então, a levar consequências sérias para esse hospedeiro. É por isso, então, que ele demora para se manifestar, quer dizer, ele fica assintomático durante muito tempo, né, 2 semanas, às vezes fica assintomático durante todo o tempo, em talvez 80% das pessoas. Agora eu estou ficcionando um pouco, romantizando, até ele encontrar alguém que vai realmente sofrer com a manifestação dele, é isso? Eu acho que não necessariamente. Todo vírus vai ter essa estratégia geral da maior parte dos vírus. Ele tem que ganhar entrada numa célula para daí meio que escravizar a maquinaria celular desse hospedeiro. Então, o tempo de incubação e essas variações, elas têm mais a ver mesmo com a complexidade do sistema imunológico do ser humano e, mais do que isso, com a enorme diversidade de seres humanos. Mesmo nos assintomáticos, o vírus pode, e geralmente está, sim, escravizando células e fazendo cópias de si mesmo. É que nessas pessoas o impacto dessa atividade viral não prejudica a saúde da pessoa. Então são coisas separadas. Com relação ao estudo que está ainda em andamento na Universidade de Cambridge, né, no Reino Unido, que diz que existem 3 tipos desse vírus e que inclusive um deles seria um tipo europeu e que talvez não tenha vindo necessariamente da China. Dá uma explicada pra gente nesse estudo.
Isso aí é um estudo filogenético, né? Então, só para esclarecer para o pessoal, a filogenia é um método de reconstruir as relações de parentesco entre, no caso aí, os vírus. Eles fizeram, então, um estudo com todos os genomas disponíveis para você ver como está indo rápido isso. No momento que eles fizeram esse estudo, que saiu no início do mês, eles utilizaram 1.000 sequências de vírus. A gente tem, nesse momento, já 23.000 genomas sequenciados disponíveis. Então, isso tende a mudar. A análise deles mostra 3 grandes grupos dos vírus, né? Eles são relacionados entre si, tá? Eles todos vieram de um mesmo ancestral em comum. Então, eles chamam os 3 grandes grupos de A, B e C. O tipo A parece ser o mais comum na Europa, na China e na Austrália. No entanto, em Wuhan, o tipo B é o mais comum. Então, ou seja, o tipo A, que seria o vírus que está mais próximo ao vírus dos morcegos, é do tipo A. No entanto, o Wuhan, que é reconhecido como o início da pandemia, ele na verdade tem um vírus do tipo B, ou seja, já havia ocorrido diversificação viral quando nós identificamos a pandemia em Wuhan, porque o tipo A seria um tipo mais antigo do vírus. Tudo isso é questão de meses. Então, o que esse projeto traz de muito interessante é que Wuhan, muito provavelmente, não é o início. Wuhan foi aonde nós detectamos a pandemia primeiramente, mas ela provavelmente surgiu em algum outro lugar com o vírus tipo A, e aí, então, a data em que isso teria acontecido, eles até estimam até meados de setembro. Agora, essa mutação toda, ela indica que nós teremos que estar sempre atualizando as nossas vacinas e talvez não estejamos imunizados para a próxima geração desse vírus, como acontece com a gripe, por exemplo? A questão ela não é simplesmente na taxa de mutação do vírus. A gente está vendo a taxa de mutação do vírus, ele parece mutar, não é extremamente rápido, mas também não está muito longe da taxa de mutação da gripe comum, tá? Ou dos influenza. No entanto, não é exatamente isso que determina se a gente vai ter que tomar mais vacinas ou não. Na verdade, o que determina isso é como o sistema imune do ser humano reage a essas mutações. Então, tem mais aí uma série de passos que a gente precisa entender melhor antes de saber isso. Natália, você que é do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas da USP, do Instituto Questão de Ciência, como é que está essa questão das vacinas e o que essa mutabilidade do vírus nos diz a respeito do nosso estilo de vida e do novo normal nos próximos anos? O que o Dan falou é exatamente o princípio de como a gente vai investigar isso. A taxa de mutação do vírus em si não indica se a gente vai reagir diferente a esse vírus com medicamentos ou vacinas, porque existem estruturas no vírus que são extremamente conservadas, tão conservadas que elas são muito parecidas até com outros vírus que são primos próximos deles, como o do SARS e da MERS e outros coronavírus. São essas estruturas que geralmente são fortemente reconhecidas pelo sistema imune e que a gente usa como alvo de vacinas. Então, quando a gente vai fazer uma vacina, a gente vai mirar nessas estruturas que são muito conservadas e que mutações pontuais não vão alterar essa estrutura de modo a comprometer o formato dessas estruturas, a carinha delas, que é o que vai ser reconhecido pelo sistema imune. Então, em princípio, a gente não imagina que a gente vai ter cepas mutantes do vírus que vão precisar de outras vacinas. Por outro lado, em questão do nosso estilo de vida e do mundo voltar ao normal, a gente tem que lembrar que para vários outros coronavírus que circulam por aí, a gente não tem uma imunidade duradoura. Então, tem vários coronavírus que causam resfriado comum, que nem são vírus agressivos, e a gente tem uma imunidade que dura de meses a um ano. E isso é algo que a gente tem que levar em conta. A gente não sabe ainda como que vai ser a nossa imunidade ao novo coronavírus, ao COVID-2. E a gente não sabe quanto tempo essa imunidade vai durar. Para a gente ter certeza de como que a vida vai voltar
se é que vai voltar ao nosso normal, ao que a gente entende como normal, a gente precisa dessas respostas. E com relação ao tratamento, a hidroxicloroquina já caiu em desgraça para quem tem informação suficiente, já se sabe que ela muitas vezes não ajuda quem está com a Covid e muitas vezes atrapalha e pode causar até a morte desses pacientes. O Remdesivir agora, da Gilead Sciences, é que está na frente aí dessas opções, né? Como é que você avalia essas opções que existem de tratamento? Bom, primeiro eu gostaria muito de poder concordar com você que a hidroxicloroquina já caiu em desgraça, porque eu acho que ela não caiu não, ela ainda está no hype e ainda tem muita gente no Brasil usando e pressionando para que seja mais produzida e liberada, porque ainda não entenderam a quantidade de estudos que saíram que mostram, como você bem colocou, que não só ela não é eficaz, como ela pode ser prejudicial. Em relação a outros tratamentos que estão sendo pesquisados, o Remdesivir é um que a gente pode falar muito pouco, porque apesar de há 2 semanas ter saído um press release do NIH nos Estados Unidos falando que tinha resultados promissores com o Remdesivir, a gente ainda não viu os resultados. O NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, né? Isso. E a gente está esperando sair o paper ou sair pelo menos um pré-print para poder avaliar esses resultados, porque é uma atitude extremamente anticientífica o cientista ir para a imprensa antes de publicar o resultado para avaliação pelos pares. Eu não estou nem um pouco satisfeita com essa atitude e muito decepcionada, porque é uma atitude que parte do NIH, que é um instituto extremamente confiável e com muita credibilidade, e eu não entendi por que eles liberaram o press release antes de liberar os resultados. Então, a gente não sabe. Eles disseram que tem um trabalho que mostra que o Remdesivir tem resultados promissores e que teria reduzido o tempo de recuperação dos pacientes de uma média de 15 dias para 11 dias. Se isso for verdade, ótimo, mas a gente não sabe ainda. O Remdesivir é um remédio caro, é um remédio injetável, só pode ser usado em ambiente hospitalar, então qualquer ajuda é bem-vinda, qualquer remédio que reduza o tempo de internação, o tempo de recuperação, obviamente será bem-vindo, mas a gente precisa ter acesso a esses resultados para poder dar uma opinião. A ideia que eu vi, inclusive, era de que a partir do Remdesivir poderia ser desenvolvido um medicamento apropriado para o coronavírus. Isso está sendo tentado por aí também? Não vi nada a respeito. Como eu disse, ainda estou esperando os dados do próprio Remdesivir. Seria interessante se ele realmente mostrar que funciona como um antiviral, impedindo a replicação do vírus, tentar obter uma forma que possa ser usada para medicação oral, que possa ser usada em casa, com pacientes que não estão internados e mais no início dos sintomas. Mas isso é completamente especulativo e hipotético até que a gente tenha acesso aos resultados para ver se realmente funcionou, o quanto funcionou e como que dá para usar. Você acredita nessas visões otimistas de que uma vacina pode sair agora em julho, como no caso do estudo que está sendo em Oxford? A Johnson & Johnson falou em começar a experimentar dela em setembro. Dá para fazer tão rápido assim? Olha, eu estou bastante otimista em relação às vacinas. Eu não diria em julho, mas eu acho que até o final do ano a gente vai ter pelo menos uma vacina já em fase final, porque realmente os grupos estão trabalhando muito rápido. O pessoal do Jenner Institute de Oxford, que está com essa vacina mais adiantada, eles já estavam trabalhando numa vacina para MERS, que é a síndrome respiratória aguda do Oriente Médio, que surgiu em 2012. Isso. Então eles já tinham uma estratégia pronta, uma plataforma pronta, eles estão usando um adenovírus de macaco, de chimpanzé, como vetor para levar a sequência genética do COVID-2, do coronavírus, para expressar dentro das células humanas e daí ter uma vacina bastante segura e que promete ser bem eficaz. E eles testaram essa vacina, então, já para MERS, ela funcionou bem em animais. Isso quer dizer que eles já estão meio caminho andado. Eles já, inclusive, já modificaram a vacina para abrigar a sequência do SARS-CoV-2 e já estão começando os testes em humanos. Então, eles estão bem adiantados, a estratégia é uma estratégia muito boa. O que a gente tem que ver agora é acompanhar os testes em humanos para ver se ela vai dar uma boa resposta imune, se essa resposta imune vai ser protetora e para saber por quanto tempo a gente vai ter que acompanhar essas pessoas por alguns anos. Então, não tem muito como a gente prever quanto tempo estaremos imunes se realmente estivermos imunes. Mas eu acho que as perspectivas de uma vacina mais rápida
rápido do que a gente imaginou no começo, que a gente imaginou antes de 2 anos não vai ter, como já tinha alguns grupos trabalhando com essas estratégias em vírus muito parecidos e estratégias que são maleáveis, eu acho que podemos ter sim uma vacina um pouco mais rápido do que a gente imaginava. Agora, o que a gente tem que entender é que ter uma primeira vacina não quer dizer que vai ser a melhor vacina possível. E por isso é muito importante que outros grupos continuem trabalhando para desenvolver outros tipos de vacina. Porque em algum momento a gente vai precisar ter pelo menos uma vacina que seja fácil de fabricar, que seja barata para fabricar, de fácil aplicação. Então, algo que, por exemplo, não precise ser injetável, que possa ser um spray nasal, seria o ideal para a gente poder imunizar aí 7 bilhões de pessoas. E principalmente uma vacina que seja versátil, que seja uma estratégia que possa ser facilmente adaptada para próximos vírus, para outros coronavírus, que seja só trocar uma sequência genética e a vacina já está lá, a gente já mostrou que funciona, já mostrou que é segura. E de preferência que seja uma dose única também, porque às vezes os regimes vacinais precisam de 2, 3 doses para dar uma boa resposta imune. Então, essa é a vacina que a gente quer. Será que a primeira vacina vai ser assim? Pode ser que não, mas de qualquer jeito, qualquer vacina que chegue logo e que se mostre eficaz, mesmo que ela não tenha uma eficácia maravilhosa, a gente vai poder usar e ela vai ganhar tempo para que a gente continue pesquisando as outras até que a gente chegue numa que realmente tenha todas essas características e que facilite imunizar a população do planeta. Professor Vitor Engrácia Valente, você que é da Unesp de Marília, fez um estudo junto com o professor Pedro de Lemos Menezes, da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, e participou também desse estudo o pesquisador David Garner, do Departamento de Ciências Médicas e Biológicas da Universidade Brooks de Oxford, que diz que o Brasil é o próximo epicentro da pandemia, colocando aí um número de 64 mil mortes no dia 9 de junho. Isso se continuasse no mesmo ritmo de abril ou se houvesse medidas rigorosas de distanciamento social, uso de máscara, etc., aí íamos para 31 mil mortes. Explica pra gente como vocês chegaram a esses números. Lorival, esse estudo nosso que nós realizamos foi uma projeção matemática. Nós analisamos o avanço dos óbitos associados à Covid-19 na fase inicial do Brasil e nos Estados Unidos. Primeiro óbito notificado, a partir desse dia nós contamos os 31 dias subsequentes e nós avaliamos o ritmo que estava o avanço por meio de cálculo de equações que nós jogamos no Excel, padronizamos essas equações. O professor Pedro fez toda essa parte específica, o professor Pedro é doutor em biofísica. Por meio disso, nós fizemos uma análise que, do ponto de vista estatístico, é uma análise simples, que ela se chama de regressão. Ela consegue quantificar a relação entre os dois países. Qual que era a pergunta? Será que o Brasil, na fase inicial da doença, está se comportando igual aos Estados Unidos? O modelo de regressão mostrou que houve 99,8% de relação entre os dois países. E o Brasil, infelizmente, ele estava avançando um pouco mais rápido. Essa relação, ela indica uma alta probabilidade do Brasil ser o próximo epicentro mundial. Até atualizando mais ainda, um estudo dos colegas da USP, eles estimam que o Brasil já pode até ser o epicentro mundial, tendo em vista as subnotificações gigantescas que nós observamos por meio de fortes evidências com os dados divulgados na Fiocruz. Esses dados deles estimam que o Brasil já tenha aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas infectadas. Então, o nosso estudo nós consideramos apenas casos notificados, mas já existe uma hipótese de que o Brasil já pode ser o epicentro. E nós também realizamos uma projeção matemática em 3 cenários. Nesse primeiro cenário, que nós consideramos um cenário otimista, nosso modelo matemático considerou os primeiros dias de óbitos associados à Covid-19, que foram os dias de distanciamento social, em que as pessoas respeitavam mais esse distanciamento. Um segundo modelo matemático que nós aplicamos, que nós estamos considerando agora como um modelo mais realista, considera o relaxamento que está ocorrendo nessas medidas que estamos observando atualmente pela mobilidade que está aumentando nas cidades, principalmente nas capitais, o que é mais grave ainda. E um cenário que nós consideramos como um cenário
pessimista seria aquele cenário em que todas essas medidas preventivas não fossem mais implementadas. O número de notificações poderia dobrar a cada 3 a 5 dias. E dentre esses 3 cenários, a nossa projeção ela mostrou que na estimativa otimista, o número de óbitos notificados associados à Covid-19 pode chegar a um valor de 30 mil até o dia 9 de junho, para ser mais específico, considerando o nosso modelo matemático. Reforçando que é um modelo teórico, é um modelo considerando apenas o ritmo de crescimento da doença e considerando também o que aconteceu em outros países, que o crescimento é um crescimento exponencial do número de notificações. O cenário realista, que é o cenário mais próximo que é possível que aconteça, é de que até o dia 9 de junho pode chegar a um número de 40 mil óbitos, aproximadamente. E o cenário pessimista, Lorival, esse cenário que nós não acreditamos que vai acontecer, mas caso não tomamos cuidado, é possível de acontecer, esse cenário pode levar ao valor de 64 mil óbitos notificados até o dia 9 de junho. Só gostaria de reforçar que são modelos matemáticos, são passíveis à falha e também, quanto mais rigorosas são as medidas de prevenção, distanciamento social ou lockdown, uso de máscaras, lavar as mãos, quanto melhor essas medidas preventivas, o pico pode ser prorrogado e isso, consequentemente, causa uma redução na sobrecarga do sistema de saúde público e privado também. E isso seria um ponto positivo da realização das medidas preventivas. Professor Vitor, quando se fala em modelos matemáticos, um questionamento que foi feito, inclusive aqui no Brasil, por exemplo, em relação aos estudos do Imperial College de Londres, é de que não se pode aplicar o mesmo modelo da Europa ao Brasil, porque, por exemplo, aqui existem menos idosos e porque aqui, por exemplo, existem mais leitos de UTI por 100 mil habitantes do que na Itália, por exemplo. Enfim, foram feitos questionamentos assim das estatísticas. É pertinente esse tipo de ressalva? Gostaria de esclarecer para os ouvintes e para as ouvintes que talvez não conheçam o que é o Imperial College of London. Seria uma instituição britânica que o campus principal é lá em Londres e eles reúnem cientistas da área da medicina em geral, engenharia e outras áreas da ciência da saúde. Esse grupo de pesquisadores que tem direcionado as decisões da Organização Mundial da Saúde, que é a principal entidade de saúde do mundo, eles são cientistas de áreas da epidemiologia, infectologia, virologia, saúde pública. Então, o Imperial College of London, dia 16 de março, se eu não me engano, eles divulgaram uma primeira pesquisa com o intuito inicial de poder orientar 2 países para como lidar com essa doença, com essa pandemia que em cada país se torna uma epidemia. E eles deixaram bem claro nesse primeiro estudo que são direcionados para os Estados Unidos e o Reino Unido, mas que também seriam igualmente aplicáveis para países desenvolvidos. As variáveis que foram incluídas nessa pesquisa, que é uma pesquisa muito importante para todo mundo superar essa pandemia, eles consideraram um modelo que foi uma simulação individual desenvolvido para apoiar o planejamento na época da gripe H1N1. E com base nisso, eles queriam explorar possíveis cenários para a Covid-19. Eles, nesse estudo, consideraram que contatos seriam entre pessoas dentro de casa, na escola, no local de trabalho e na comunidade geral. E isso varia muito de país para outro. Por exemplo, a idade, tamanho da distribuição das famílias. Eles analisaram também, nas escolas, tamanhos das turmas, proporções entre os funcionários, professores, trabalhadores das escolas e os alunos, as quais foram distribuídas de uma maneira proporcional com a densidade populacional local. Isso na tentativa de reproduzir a taxa de infecção em crianças, na qual já tinha sido levantado um dado do vírus influenza. Com base nessas variáveis, eles consideraram que aproximadamente 1/3 da transmissão ocorre em casa, no domicílio, 1/3 nas escolas e o terço restante na comunidade. Isso considerando sem nenhuma intervenção preventiva, no qual foi observado que 40% a 50% das infecções não são identificadas. Isso é muito perigoso porque as pessoas com Covid-19, sem sintomas, elas não tomam as devidas precauções porque não têm noção de que estão infectadas e isso acaba sendo uma maior fonte de proliferação. Esse é um dos muitos truques, né,
desse vírus terrível. Daniel, para a gente encerrar o nosso podcast, o sequenciamento do genoma, segundo o professor Edward Holmes, da Universidade de Sydney, que participou desse sequenciamento, indica que é um vírus que veio da natureza e não passou por laboratório. É possível detectar isso, ter certeza disso, fazendo o sequenciamento do genoma? Certamente. Não é exatamente o sequenciamento em si que nos diz essa origem. Na verdade, a gente sequencia os genomas de diversas amostras desse vírus, como eu já indiquei no início da nossa conversa. Temos, no momento, cerca de 23 mil amostras com o genoma completamente sequenciado de todo o mundo do SARS-CoV-2, mas também os parentes próximos deste vírus, né? Então, seriam aí conhecidos de todo mundo, o SARS e o MERS, né? Então, são os dois outros coronavírus que causaram aí pelo menos epidemias de larga escala, muito perigosas, mas também uma série de outros coronavírus, que, como a doutora Natália já levantou aqui, são resfriado comum, tá? Então, a gente tem toda uma família aí desses vírus, que nós temos as sequências, e temos também sequências de monitoramento ambiental, ou seja, de espécies virais que acometem a vida selvagem, tá? Então, o que todo mundo já sabe, né? Os coronavírus, o principal reservatório natural são os morcegos, né? A gente consegue comparar todas essas sequências de maneira que a gente reconstrói as relações de parentesco entre esses grupos diferentes. Uma vez tendo a relação de parentesco, a gente consegue saber, bom, tá aqui, né, o parente mais próximo do SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19, tem o parente mais próximo, é o RAT-GT13, que é um vírus de morcegos. Os morcegos geralmente estão bem envolvidos, mas a gente encontra esse vírus em outros mamíferos, né? Nós temos modelos evolutivos que explicam como se dá essa evolução, como se dá essa troca de hospedeiro, e o coronavírus, no momento, ele preenche todos os requisitos. Não há nenhum desvio do que a gente esperava que acontecesse, tá? Se alguém tivesse realmente construído esse vírus em um laboratório, a gente conhece quais são as técnicas, né, de construção, de engenharia genética, tudo isso deixa uma assinatura, né? A gente consegue rastrear. Eu imagino que seria bastante óbvio a assinatura genômica de um vírus totalmente construído em laboratório. Perfeito. Então conseguimos derrubar alguns mitos, algumas fake news. Espero que vocês que estavam nos ouvindo tenham gostado dessa aula de ciências. Muito obrigado, professor Daniel Lá, da Biologia da USP, também Natália Pasternak, pesquisadora do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas e presidente do Instituto Questão de Ciência, ela que também é da USP, e o professor Vitor Engrácia Valente, que é da Unesp de Marília. Muito obrigado a vocês e a você também que nos acompanhou. Estaremos de volta dentro de uma semana para um novo episódio do Coronavírus Fatos versus Ficção. Até lá!